nessa aula, a gente vai discutir um pouco sobre essas noções de saúde pública e epidemiologia. Como vamos ver, a epidemiologia é uma área de domínio, né? É uma sub-área, digamos assim, da saúde pública, que trata um pouco mais desse estudo em nível da comunidade, né? A gente tem uma abordagem, às vezes, mais individual e às vezes, uma abordagem mais comunitária, e essa abordagem mais comunitária, que tenta avaliar esse processo de doença na comunidade, é exatamente uma das principais atuações aí da epidemiologia. A gente está experimentando, está vivenciando, nessa época do Covid, o grande papel que a epidemiologia tem nesse estudo é, da doença em si, como essa doença é transmitida e fatores que podem ser utilizados e testados para minimizar o efeito de determinada doença ou controlar a ocorrência de determinada doença. Então, a gente tem vivenciado bastante essa questão aí da epidemiologia e a gente vai trazer um pouquinho mais de informações acerca de alguns indicadores epidemiológicos, como a incidência, como a prevalência, como a mortalidade, o próprio conceito de morbidade. Vamos entender um pouquinho mais que aspectos contribuem para aumentar ou diminuir esses indicadores, o que eles de fato representam, né, e como esses indicadores, eles também podem caracterizar a ocorrência de determinada doença em relação ao sexo, em relação a uma determinada faixa etária, como esses indicadores eles podem revelar a distribuição espacial de determinadas doenças e também como eles podem revelar determinados comportamentos em relação a meses específicos do ano ou ocorrências em um determinado período de tempo mais espaçado, ou se é uma coisa mais cíclica, enfim. Todos esses fatores, eles vão, de uma certa forma, ajudar nesse entendimento, nesse comportamento da questão da doença, tá? Então, nessa parte agora, a gente vai discutir um pouquinho mais, né, sobre a questão da definição e o objetivo da saúde pública. Portanto, a definição de saúde pública é a ciência e a arte de promover, proteger e recuperar a saúde por meio de medidas de alcance coletivo e motivação da população. Portanto, a saúde pública é exatamente o ramo, né, digamos assim, da saúde que tenta trabalhar a promoção da saúde de uma maneira coletiva. E a gente tem vivenciado muito o grande papel do SUS nesse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia aí da Covid-19, e que, graças a Deus, pelo fato da nossa saúde ser pública, a gente tem, de uma certa forma, a possibilidade de a população ter algum amparo, né, para o combate a um determinado quadro infeccioso, quadro de doença que essa população tem, né, que esses menos favorecidos têm, que muitas vezes não dispõem aí de planos de saúde para uma cobertura particular e que, se não tivesse um sistema único de saúde, essas pessoas estavam marginalizadas aí, morrendo, sem nenhum tipo de cuidado, tá? Então, eu destaco aqui na aula, né, a minha visão e destacar a importância do SUS para o Brasil e que realmente a gente deve defender o SUS, né, com todas as nossas forças, tá? Então, o objetivo é exatamente o estudo e a busca de soluções para problemas que levam ao agravo da saúde e da qualidade de vida da população. E, muitas vezes, né, como a gente vai ver, essa saúde pública, ela muitas vezes foca numa compreensão de como determinados problemas e condições ambientais, não necessariamente do meio ambiente, mas muitas vezes do ambiente de trabalho, pode causar
na saúde daquela população, ou daquele conjunto de trabalhadores. Não só de doenças, de problemas de caráter mais agudo, portanto, mais rápidos ali de serem manifestados, né? Mas também de doenças de agravos em nível crônico, né? Ou seja, muitas vezes pequenas doses durante um determinado período de tempo mais espaçado, isso traz sérios problemas, sérios comprometimentos à saúde dessa população, desse trabalhador. Então, essa parte da saúde, mais ligada ao meio ambiente, de uma forma geral, ou ao ambiente de trabalho, é o que a gente vai concluir esse módulo aqui de saúde pública, que é uma discussão acerca da saúde ambiental. Então, só um pouco de contextualização em relação à história, né, dessa saúde pública. Eu trago alguns marcos, né, não quero trazer uma discussão muito aprofundada disso aí, mas alguns marcos importantes para a gente entender um pouquinho da evolução dessa saúde pública, dessa saúde ambiental, aí, desde alguns episódios importantes, como a própria Revolução Industrial. Portanto, essa Revolução Industrial, que houve um processo massivo de demanda laboral para essas máquinas, né, que foram o grande pilar dessa Revolução Industrial, também se cresceu bastante em relação à compreensão de vários tipos de doenças ligadas ali à questão do ambiente insalubre dessas fábricas, dessas indústrias, vários compostos químicos presentes no ar, vários compostos químicos, por exemplo, advindos de determinados processos de fabricação, várias doenças ligadas, por exemplo, a ruídos excessivos, a calor excessivo, além agentes biológicos, a vários agentes físicos, muitas vezes, que acabavam contribuindo para um determinado processo de doença, mais em curto prazo, médio e longo prazo, né? E aí também vários outros acidentes de trabalho que foram contabilizados nesse período, né? Desde perdas permanentes ou perdas temporárias, aí, parciais ou totais, como certamente vocês vão ver na disciplina de higiene industrial e segurança no trabalho, tá? Então, tudo isso contribuiu para essa compreensão, né, desses vários processos de transmissão de doenças e de problemas ali no agravo da saúde, às vezes, psicossocial, né, daquele trabalhador, tá? Eu destaco essa pandemia de cólera em 1830, que certamente fez com que líderes políticos da Europa e da América criassem os serviços de higiene e saúde pública, certo? E também começou-se a perceber da importância de se retirar ali da comunidade os excretas produzidos ali, né, e que continham determinados agentes patogênicos, como a gente já discutiu aqui na disciplina, e aí se construíram os sistemas unitários para a remoção não só desses excretas, mas também das águas pluviais, que muitas vezes eram o principal veículo de transmissão de doenças. Então, nesses sistemas unitários, se transportavam esses esgotos, essas águas servidas, essas águas pluviais, e mandavam para longe ali daquela cidade. Tá? Então, nesse sentido, vários sistemas unitários, várias dessas galerias foram construídas aí, por exemplo, na Europa, na França, na Alemanha, na Holanda, no Japão, né? Então, em Londres, muitas vezes, né? Então, tudo isso fez com que se compreendesse o impacto dessas medidas de saneamento na promoção da saúde, no controle de doenças, como a cólera, né, que eu destaco, e também outros tipos de doenças comumente verificadas, como doenças diarreicas, enteroparasitoses, né? Então, com isso, cada vez mais se
verificou a importância, como a gente já discutiu, dos sistemas de saneamento básico, tá? Eu deixo aqui algumas fotos na aula para vocês darem uma olhada. Eu coletei nesse site aqui, sewerhistory.org, tem muita coisa legal, né, de uma planta dessa época aí, dos anos de 1800, 1900, como eram esses projetos de saneamento, com esses sistemas unitários aí, com a parte do abastecimento de água, como eram esses sistemas de drenagem, muitas vezes colocados, sistemas unitários, mas focados muitas vezes na remoção de areia, que vinha com as águas de chuva, que vinham com os esgotos, né, essas areias. Então, muito legal aqui nesse site, depois vocês podem dar uma olhadinha com um pouco mais de calma, tá bom? Como eram esses projetos. E aí, trazendo um pouco para o Brasil, em 1950, 1.900 municípios brasileiros, né? Em 1.900 municípios, mais de 1.500 não dispunham de abastecimento de água, né? Para vocês terem uma ideia de como o Brasil está atrás em relação a esses serviços de saneamento básico, né? E com isso, resultava em elevadas incidências de doenças totalmente ligadas à ausência de saneamento básico, como a gente já viu no módulo passado, e que no início da década de 1970, a cobertura de abastecimento de água para a população urbana era de aproximadamente 40%, e a de esgotamento sanitário de pouco mais de 25%. Portanto, percebam como esses indicadores no nosso país sempre se mantiveram aquém da necessidade da nossa população e aquém, muitas vezes, dos indicadores das coberturas em países desenvolvidos e também, como a gente mostrou, a gente está muitas vezes abaixo de países que têm um PIB muito pior muito inferior do que o nosso país. Portanto, isso demonstra que políticas públicas nessa área de saneamento são prementes para a questão da promoção da saúde e por isso é que a gente tanto almeja essa universalização dos sistemas de saneamento básico, tá? Alguns marcos foram dados nesse sentido. Como eu falei, a Lei 11.445, ela surgiu em 2007, que é o que a gente está comentando aqui como a Lei Nacional de Saneamento Básico. Essa Lei 11.445 foi promulgada em um decreto em 2010, tá? E outros marcos importantes foi o PlanSAB, que foi aprovado em 2013, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, que trouxe ali algumas metas, alguns indicadores, certo? Que muitas vezes, infelizmente, não foram atingidos, esses indicadores, apesar do bom planejamento, que para isso precisava de massivos investimentos na área e, infelizmente, mesmo com algumas tentativas, como o próprio PAC, esses investimentos não conseguiram resultar, né, em grandes avanços aí nesses indicadores, tá? E a gente sabe, né, já discutimos em aulas passadas, a grande importância que esse saneamento tem para a promoção da saúde, que para cada real ou dólar investido, a gente tem um número médio aí de 4 dólares ou reais que se economiza em serviços de saúde, desde diminuição de custos com medicamentos, com número de leitos, com equipe para tomar de conta desses doentes, etc, etc, etc. Então, esses valores, eles têm oscilações, se a gente pega áreas de maior vulnerabilidade social, esses valores podem, inclusive, ser bem maiores do que essa relação de 4:1, como eu falei anteriormente, tá? Portanto, essa saúde pública, ela tem um pé, né, na medicina curativa, no sentido de melhorar a saúde da população e também a recuperação da saúde, né? E aí nisso entra toda a questão do atendimento primário, da questão das UPAs, da questão dos hospitais, etc, etc, os exames, os profissionais, os medicamentos, como também
ligada à questão da medicina preventiva. Nesse sentido, né, onde entra a questão do saneamento do meio, entra a questão da proteção do meio, né? Entra a questão da atenção médica na sociedade, tá? Então, tudo isso é para a gente perceber que essa saúde pública, ela tanto pode ter o olhar individual, ali do atendimento individual, ou seja, a gente adoece, vai no hospital, é atendido, é feito um diagnóstico ali, às vezes com base em determinados sintomas, ou muitas vezes com base em determinados exames aí adicionais, complementares, de sangue, de urina, etc, etc. E aí, se passa um determinado tratamento, muitas vezes por meio de medicamentos, e aí a gente vai sendo avaliado e possivelmente, né, em grande parte das vezes, a gente atinge uma determinada cura, uma cura individual. Mas muitas doenças, como essa da Covid que a gente está vendo, atinge uma determinada comunidade. Essa comunidade pode ser muitas vezes local, no caso de um surto, como a gente vai ver, pode ser em uma escala maior, mas não numa escala continental, como é o caso de uma epidemia, né, que a gente já viveu em outros momentos. O mundo, né, já viveu epidemias, né, em outros momentos, e pode se dar quando esse processo de transmissão de doença atinge aí vários continentes, etc., numa escala global, como a gente está vivendo na pandemia de Covid. Portanto, vocês perceberam todo esse processo ali, desde do início dos casos em Wuhan, né, ali da Covid, que aí se aumentou para alguns locais próximos ali a Wuhan, e depois essa doença começou a atingir outros países, começou a aumentar o número de casos, e depois, quando se atingiu uma escala global, a Organização Mundial da Saúde transformou aquela situação de epidemia de Covid para uma situação de pandemia de Covid-19, essa que, infelizmente, a gente ainda está vivenciando nos dias de hoje, né? Há mais de um ano, né? Desde o início ali do número de casos, né? Divulgados aí, que a gente acompanhou lá na China, tá bom? Então, essa saúde pública, existem várias ações para a promoção da saúde, como uma moradia adequada. A gente tem ainda no Brasil um sério problema de habitação. Vários brasileiros não dispõem de uma moradia adequada. Muitas moradias são em uma condição não só construtiva totalmente inadequada. Muitas moradias são colocadas em áreas de risco, em áreas de inundação, em áreas que não têm, muitas vezes, uma infraestrutura de saneamento adequada, coleta de resíduo, coleta e tratamento de esgoto, fornecimento de água potável, etc., né? E isso, obviamente, acaba interferindo na própria promoção da saúde. Outro aspecto que é importante é o estilo de vida, que obviamente impacta nessa promoção da saúde, a alimentação, aspectos nutricionais, aspectos ligados à questão de atividade física, que isso impacta, obviamente, nessa maior ou menor suscetibilidade individual e da comunidade, né, ali de determinadas, da ocorrência de determinadas doenças, a alimentação adequada, o saneamento básico, a própria educação em todos os níveis, educação ambiental e também educação sanitária, que tem a ver também com a questão dos hábitos higiênicos na manipulação de alimentos, lavagem de mãos, etc. Isso impacta grandemente nesse processo de promoção da saúde e também assistência médica, que a gente já comentou anteriormente. Portanto, essa saúde pública, ela é composta da epidemiologia, que já
falamos um pouco dela e que vamos falar já já. É composta dos sistemas de informação, todos os indicadores que compõem esses sistemas de informação, por exemplo, o DataSUS e outros sistemas de informação que a gente tem visto na questão da Covid. Inclusive, eu passei para vocês alguns desses sites e vou passar novamente aqui alguns sites que a gente consegue ver, por exemplo, questão de vacinação, questão de número de casos, questão de distribuição. Portanto, tudo isso, gente, que a gente está vendo para a Covid, a gente tem nesses sistemas de informações também dados sobre as várias doenças, sobre incidência, por exemplo, de febre tifoide, febre paratifoide, hepatite, enfim, todos esses dados que a gente tem à disposição, mês a mês, ano a ano, e que, com base nisso, os epidemiologistas fazem exatamente análises de aumentos, de diminuições, e isso, todos esses dados que vão estar nos sistemas de informações, repassados pelos hospitais, pelas clínicas, etc., né, vão ajudar na formulação de indicadores, e esses indicadores vão ajudar, obviamente, na questão das políticas públicas ligadas à questão da saúde pública, né? Então, uma política pública é exatamente um conjunto de ações, de estratégias que são pensadas aí mais em nível dos ministérios, mais em nível das secretarias de saúde, que vão ajudar exatamente nessa promoção da saúde em nível da comunidade, né? Então, a gente pode pensar uma política pública em relação, vamos imaginar, a doenças diarreicas, a controle de doenças diarreicas, a melhores hábitos alimentares, a questão da obesidade, a questão, enfim, da saúde infantil. Tudo isso compõe essas várias políticas públicas dentro dessa área maior da saúde pública, tá bom? E essas políticas, né, quem vai colocar essas políticas públicas, quem vai colocar para frente essas várias políticas públicas é exatamente o que a gente chama de gestão em saúde, tá? Então, é a gestão das políticas, é a gestão em nível hospitalar, é a gestão em nível das secretarias, né, que vão colocar para frente as várias macrodiretrizes previstas dentro dessas políticas públicas. Então, para a gente entender um pouquinho mais da saúde pública, também é importante que a gente entenda um pouquinho sobre a epidemiologia, como a gente viu, compõe essa saúde pública. Então, alguns aspectos da epidemiologia, que é uma ciência fundamental para a saúde pública, que ela é uma das ferramentas para melhorar a saúde pública, sendo utilizada de várias formas, né, como a gente vai ver aqui, entendendo um pouquinho mais sobre a ocorrência de determinadas doenças e, especialmente, a distribuição dessas doenças ali em nível de sexo, em nível de lugar, em nível de tempo, né, etc. Como esses indicadores, eles vão estar, de uma certa forma, sendo utilizados para melhorar esse aspecto da saúde pública e para subsidiarem essas ações, essa gestão da saúde pública e, obviamente, né, também, que é o mais importante, é como a gente vai poder fazer uso dessa epidemiologia para identificar métodos preventivos, ou seja, para que aquela doença, naquela magnitude, né, não ocorra mais, certo? E se há um determinado aumento, como se pode controlar mais efetivamente, mais eficazmente uma determinada doença. Por exemplo, tem algumas doenças que foram já erradicadas aí, que entende-se como erradicadas. Por exemplo, o sarampo. Mas alguns anos atrás, houve aí um aumento do número de casos de sarampo. Portanto, a epidemiologia já cai ali em cima, né? Para, juntamente com os médicos que estão ajudando no tratamento ali, mais individual, a epidemiologia está compreendendo como
essa doença, digamos assim, mais erradicada, está aparecendo, o porquê e como se fazer para evitar um aumento ali do número de casos. Então, portanto, vocês estão percebendo que esse diagnóstico individual e esse diagnóstico em nível da comunidade, eles estão ali trabalhando de maneira conjunta, de maneira articulada, tá? Então, a definição, que é o ramo das ciências da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde. Então, imagina que a gente está olhando, está colocando essa epidemiologia para entender um pouquinho mais a ocorrência de mortalidade infantil, qual é a relação que essa mortalidade infantil tem com determinado acesso à água, a esgoto, a estados nutricionais, a aspectos mais em nível de hábitos da comunidade, medidas preventivas, como, por exemplo, a questão de vacinação, né, que a vacina é uma ferramenta extremamente importante para combater, para controlar essas doenças, por exemplo, mais ligadas à parte da água, a doenças de veiculação hídrica, várias coisas, rotavírus, a própria hepatite. Então, tudo isso a gente pode, de uma certa forma, trabalhar de maneira preventiva, como a vacinação, como medidas higiênicas, como também com a promoção, com uma política mais no sentido de se aumentar a cobertura, por exemplo, a universalização dos sistemas de saneamento básico. Portanto, são coisas que são, de uma certa forma, complementares, no sentido de um objetivo maior, que é a promoção da saúde, e um objetivo maior também, que é a promoção, a preservação do meio ambiente, tá? Então, a finalidade da epidemiologia é para compreender, né, o processo saúde-doença no âmbito das populações, aspecto que a diferencia da clínica, como a gente viu, que tem por objetivo o estudo desse mesmo processo, mas em nível individual. Então, a epidemiologia, ela vai entender os vários agentes infecciosos, por exemplo, ou muitas vezes ela é utilizada para o estudo de doenças mais em nível crônico, ali como câncer, como problemas mais ligados a essas doenças que a gente viu, que são as doenças do nosso século, são as doenças do século XXI, que mudaram de doenças mais ligadas à parte do saneamento, à parte de água, etc., etc., para mudanças mais como ligadas às condições de estresse no trabalho, estresse que a gente vem vivendo muitas vezes, que não se desliga muitas vezes aí da coisa do trabalho, cada vez, às vezes a gente fica negligenciando a questão de um tempo para com a atividade física, para com o descanso mental, né? Às vezes a gente fica ligado à coisa do celular e ter que responder imediatamente. Portanto, é uma coisa que todos nós, e eu falo isso com propriedade, que sofro de ansiedade, a gente tem que trabalhar, né, esse aspecto da nossa saúde mental também. Então, a Associação Internacional de Epidemiologia, né, define a mesma como o estudo do processo de saúde e doença, além dos fatores que determinam a frequência e a distribuição dessas doenças nas coletividades humanas, propondo medidas específicas de controle ou erradicação, tá? E, como a gente falou, a análise clínica é uma análise mais individual e a análise epidemiológica mais uma análise coletiva. Então, em termos também do histórico da epidemiologia, eu trago alguns marcos. Originou-se das observações de Hipócrates, feitas há mais de 2000 anos atrás, né, de que fatores ambientais influenciam a ocorrência de doenças. Muitas vezes a fuligem, muitas vezes a sílica presente na areia, muitas vezes a própria excreta, né? Aí, desde sempre, está atrelada a questão de doenças. Outros marcos aí, como em Londres,
no século XIX, em que John Snow, que foi um epidemiologista muito importante aí, ele descreveu o comportamento da cólera por meio de dados de mortalidade, né? Aí que correlacionou aspectos relativos ao tempo, aspectos relativos ao espaço e também aspectos relativos a indivíduos, que faixas etárias, muitas vezes, eram mais suscetíveis a problemas de cólera e que iam a óbito pela cólera, né? E aí, isso tudo é exatamente o que veio a tornar, digamos assim, ou veio digamos assim, a consolidar a epidemiologia como uma ciência. Então, ainda no século XIX, né, houve o início formal da epidemiologia, distribuição das doenças em grupos humanos específicos, tá bom? Beleza, então o objetivo é descrever a distribuição e a magnitude dos problemas da saúde nas populações humanas, proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades na questão desse tratamento. E também identificar fatores etiológicos, causas e origens na gênese de determinadas enfermidades. Portanto, a epidemiologia, né, e essa doença, ela é decorrente tanto de fatores que a gente chama de fatores endógenos, quanto também fatores que nós chamamos de fatores exógenos. Então, o fator endógeno diz respeito ao organismo, ou seja, o que a gente vem falando como suscetibilidade individual, ou seja, a resistência que cada indivíduo tem, que é decorrente de aspectos genéticos, é decorrente de aspectos nutricionais, tá? E também relativa a problemas, aspectos exógenos, que aí sim são referentes ao ambiente. E isso tudo, né, o somatório desses dois aspectos, endógenos e exógenos, é o que contribuem para a maior ou menor probabilidade de um determinado indivíduo ou de uma determinada comunidade contrair uma determinada doença. Então, para isso, eu queria trazer uma diferenciação entre o que nós entendemos por surto, que nós entendemos por endemia, que nós entendemos por epidemia e o que nós entendemos por pandemia. Então, primeiramente, um surto, gente, é algo mais localizado, é algo menor, é a ocorrência atípica de uma determinada doença, acima ali de uma determinada frequência, de uma determinada incidência, e esse surto, muitas vezes, ele é localizado. Pode ser, às vezes, numa escola, pode ser num bairro, ou seja, é algo que não se distribui ali no espaço de maneira muito evidente. Então, é um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região. Essa região pode ser uma escola, um bairro, etc., envolvendo populações específicas. Por exemplo, criança em uma creche, passageiro em navios. Então, isso é o que a gente entende como um surto, tá? Que pode ser um surto de dengue, de sarampo, etc. Doenças transmitidas por alimentos, que a gente chama de DTA, por exemplo, alimentos contaminados, servidos no restaurante universitário, tem um surto de doenças gastrointestinais. Portanto, vocês estão vendo que é algo muito mais reduzido, que pode ser, como eu falei, né, em uma escola, em um bairro, em um restaurante. Então, tudo isso a gente chama de surto, tá? Por exemplo, um surto de sarampo, né, que ocorreu, como eu falei, 2009, né, assim, a gente tem ali determinados comportamentos ali mais individualizados, né, dessa doença que a gente está comentando aqui como sarampo. Já uma endemia, o que é uma endemia? É uma doença, gente, que é frequente em determinadas áreas específicas de um país ou de uma determinada região. Por exemplo,
sempre tem, né, ali na região norte, problemas de malária, por exemplo, problemas de febre amarela. Então, é uma coisa que acontece de maneira constante, independente ali da época do ano, independente ali do ano analisado, em uma determinada taxa ali constante, né? Tá aí o que vocês podem observar nesse gráficozinho aqui, né? Pode ter uma pequena flutuaçãozinha para mais ou para menos, mas é uma coisa mais ou menos constante ali ao longo do tempo e é focada em determinadas regiões de um país, de um determinado estado. Então, é qualquer fator mórbido ou doença que é espacialmente localizada. Então, a gente no Brasil sabe que, por exemplo, ali na região da Amazônia, é uma região que é muito típica de ter problemas de febre amarela, de malária, por exemplo. Ela é temporalmente ilimitada, que significa dizer que há uma constância do número de casos dessa doença ali ao longo dos meses do ano e ao longo dos anos, em um período de tempo, de uma avaliação de tempo maior, e ela é habitualmente presente entre os membros de uma população, tá certo? E também essa última parte aqui, e cujo nível de incidência se situe dentro de um limite ali considerado endêmico. Ou seja, se uma determinada situação endêmica, se o número de casos aumentar para além de um valor, né, assim, que é mais ou menos constante ali ao longo dos meses, dos anos, essa endemia pode ser considerada ali algo, por exemplo, como um surto, como uma epidemia, dependendo ali de como, né, essa doença vai se distribuir ao longo do espaço, tá? Então, algo endêmico pode se aumentar, né, para algo maior, mas a endemia eu quero que vocês compreendam que é algo mais localizado e é algo mais frequente, é uma determinada doença frequente, tá? Em determinada área. Então, se a gente olhar aqui casos contra tempo, né? A gente pode ver aqui que a endemia é algo constante, mas a incidência, ela é pequena, digamos assim, né? Já uma doença esporádica no tempo é algo que surge, mas passa. Então, temos hiatos aqui, temos períodos sem a ocorrência dessa doença. E a epidemia já é o quê? Já é um aumento exagerado, né, do número de casos, da incidência, para valores ali de 2, 3, muitas vezes, muito mais vezes o número de casos médios de uma determinada doença. E, obviamente, que também essa epidemia, além desse aumento aqui, também tem a questão da distribuição ali no espaço. E a epidemia, como eu falei, né, ocorre quando uma doença se desenvolve em um local de uma forma rápida, fazendo várias vítimas em um curto espaço de tempo. Não necessariamente vítima no sentido de morte, tá, gente? Da ocorrência de uma determinada doença, tá bom? E aí, se a gente observar aqui, número de casos contra tempo, a gente observa um crescimento ali exponencial, né? Ali dessa doença, e no momento em que vai se conhecendo como controlar determinada doença, não só no indivíduo, mas também na população, a tendência com o tempo é que esse número de casos vai diminuindo ali, saindo desse pico epidêmico, como a gente observa nessa figura. E a gente está vendo aqui no caso da Covid, que esse pico epidêmico, a gente vem tratando sobre a questão das várias ondas, né? Ou seja, teve a primeira onda, que é o pico epidêmico ali, né? No caso, o pico pandêmico ali da Covid, a segunda onda, mas se a gente olhar para a Covid, descer um pouquinho, a gente pode compreender essa questão dos picos
e muitas vezes, dependendo da duração de uma determinada doença, a gente pode tratar por ondas, não é isso? Então, a gente vivenciou essa questão da Covid, certamente isso não é novidade aí para vocês, né? Então, exemplos disso, a gente tem o vírus da gripe, da influenza, que teve uma rápida mutação. Portanto, são doenças que têm uma propagação muito rápida. Isso pode se dar, muitas vezes, com a epidemia de cólera, pode se dar uma epidemia da influenza, entre outras coisas aí. O ebola pode ser uma epidemia ou pode ser uma pandemia, dependendo da distribuição ali no espaço, etc, etc. Então, os principais fatores que influenciam o andamento de uma epidemia, primeiro é o período de incubação, ou seja, determinadas doenças que têm um período de incubação ali mais curto, ele começa aquela pessoa a causar, né, doença e também esse quadro infeccioso ficar mais evidente, né? Obviamente, a infectividade também do agente, a gente está vendo que as mutações, especialmente aqui do SARS-CoV-2, né, as mutações que estão acontecendo têm uma infectividade muito maior do que o agente inicial, né, que causou a questão da Covid. A densidade da população, obviamente, quanto maior a densidade, maior essa propagação viral, ou seja, a população fica doente, mais gente tem para causar a infecção em indivíduos que estão aglomerados ali, portanto, com base nisso é que vem a questão das políticas de isolamento social, de enfrentamento da pandemia, né? E também de proporção de suscetíveis na população e, obviamente, que essa suscetibilidade ali pode ser combatida, por exemplo, com a questão do uso de máscaras, com a questão do isolamento social, né? Então, essa daí a importância da gente continuar com a questão das políticas de utilização de máscara, mesmo para aqueles indivíduos, né, que estão vacinados, que eles são vacinados, mas a gente tem casos de pessoas vacinadas que contraíram doença, e uma vez mais, né, são pessoas que podem portar o vírus, que não se instala naquele indivíduo, mas eles podem propagar esse vírus para outras pessoas, e nessas pessoas o vírus se propagar e causar a doença, e causar a internação e causar morte. Então, toda e qualquer forma que a gente puder utilizar para combater e evitar a propagação de determinados agentes infecciosos, a gente tem que fazer, né? Fazer uso para a promoção da saúde em nível não individual, mas em nível da população. Isso aqui é apenas para a gente observar alguns conceitos, né, dessa questão da epidemia, como houve uma epidemia de ebola ali nos países africanos em 2014, como vocês podem ver aqui nesse mapa da Organização Mundial da Saúde, certo? Ou seja, como se concentrou muito ali em uma área do continente africano, isso aí ficou caracterizado como uma epidemia. Ou seja, não se propagou em nível continental. Por outro lado, não foi um surto, por quê? Porque houve um aumento muito além do número de casos e atingiu-se várias áreas, né, ali do continente africano. E também, apenas para mostrar para vocês, né, eu trouxe um sitezinho, se eu queria que vocês dessem uma olhadinha, bem legais, mostrando várias situações de pandemia, de epidemia que o mundo experimentou ali ao longo de vários séculos. É bem legal, vou pedir para vocês darem uma olhada com calma depois. Então, a pandemia, ela ocorre quando determinada doença, geralmente transmissível, atinge uma grande parte da população, né, de uma determinada região. Então, nesse caso, a gente chama a atenção para que cada vez mais a gente tem riscos de novas pandemias no futuro. Por quê? Porque o mundo globalizado, as pessoas estão
Hoje, aqui no Brasil, no continente, na América do Sul, amanhã estão na Europa, depois estão na Ásia, depois estão na Oceania, enfim, depois estão na África, né? Ou seja, a circulação de doenças é muito rápida, né? Hoje em dia, quando comparado, por exemplo, a alguns séculos passados, em que não tinha avião, né? E que esse transporte acontecia em navios, muitas vezes, ali, e que, muitas vezes, quando acontecia uma determinada situação de doença infecciosa, atingia ali aquela população dos navios, muitos morriam e aquelas pessoas eram isoladas, ou seja, quando chegavam já eram tratados, enfim. Hoje em dia, você tem uma circulação viral bacteriana e que muitas vezes não se conhece ainda esses vários agentes infecciosos, que, portanto, essa circulação ela é muito maior, né, exponencialmente, quando comparada à circulação infecciosa alguns anos, alguns séculos passados. Então, a pandemia é de maior proporção em relação, obviamente, à epidemia, como a gente já viu. Exemplos de pandemias, a peste negra, também chamada de peste bubônica, né? Na Europa, a gripe espanhola, asiática e a questão do coronavírus, do Covid-19, como a gente viu, né, causado pelo SARS-CoV-2. E aqui eu deixo para vocês darem uma olhadinha, também para a gente não adentrar muito nessa aula de hoje, já fizeram prova, etc. Eu deixo para vocês darem uma olhadinha nesse site aqui que eu coloco na aula, e que a gente mostra que os vários anos, olha, e as várias situações de epidemia / pandemia, etc., e o número de pessoas que foram acometidas, né, pela doença. Por exemplo, aqui a gripe espanhola, a gripe russa, né, e assim vai, né, o vírus do HIV, e aí vai, febre amarela, enfim, e aí vai as várias cólera, e aí tem essa distribuição ao longo do tempo. Eu peço para vocês darem uma olhada, bem legal, esses dois sites que eu coloquei para vocês darem uma olhada. E esse outro site aqui, gente, só para vocês darem uma olhada também, mostrando a distribuição dos casos de Covid-19, é um site da WHO, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que tem essa distribuição do número de casos aqui total de infectados, de óbitos, etc., a distribuição aqui, portanto, isso que vocês vão ver aqui faz parte da epidemiologia, ou seja, contabilizar o número de casos, contabilizar incidência de doenças, a gente vai ver depois o que diferencia a incidência de prevalência, como isso se distribui, ou seja, essa doença impacta mais idosos, mais pessoas jovens, impacta mais homens, mais mulheres, impacta pessoas com comorbidades, sem comorbidades, quais comorbidades, enfim, tudo isso que a gente está vivenciando diz respeito à epidemiologia, e a gente pode fazer uso dessa ciência para coisas mais ligadas à questão do saneamento, doenças mais ligadas à questão do saneamento básico, como eu falei, como hepatite, como enteroparasitoses, como cólera, etc, etc, etc. Tá? Então, convido a vocês para darem uma olhada nesse site, nesse dashboard que tem lá, nesse site aqui da Universidade John Hopkins, né, nos Estados Unidos, mostrando exatamente essa distribuição também da doença, né? E também a gente fazer uso desses dados aí para, né, a questão da maior compreensão da doença, especialmente as medidas preventivas e de contenção da pandemia. E aí, só mostrando a questão só para a gente finalizar, da epidemiologia, no sentido mais ligado ao saneamento, como eu falei, analisar a tendência da incidência de febre tifoide, hepatites virais, de leptospirose, tendência de taxas de internação por diarreia, com crianças, aí vai, crianças menores de 1 ano, crianças menores de 5 anos, ver a questão da mortalidade infantil, e por faixas etárias aí, de mortalidade infantil até 1 ano, até 5 anos,
e assim sucessivamente. Por quê? Porque isso ajuda nas políticas públicas ligadas especialmente à questão de determinadas ações, fomentando, tentando impulsionar a questão do saneamento básico. Mortalidade infantil, prevalência de enteroparasitoses, e aí na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais essa diferença entre mortalidade, morbidade, letalidade, incidência, prevalência, etc, etc. Tá bom? Aí eu deixo para vocês essa coisa, a gente vai parar aqui nesse slide, né, aqui da aplicação da epidemiologia.